Jake Lewis não teve tempo de terminar a frase. Naquela noite de maio de 1894, em Fort Gibson, no território indígena, o estampido de um revólver interrompeu a música de um baile e mudou a história do crime no Oeste. Crawford Goldsby, um rapaz de 18 anos com o rosto ainda sem barba, mas com olhos que muitos descreviam como gelados e impenetráveis, guardou a arma enquanto Lewis caía ferido diante dos convidados. Não houve hesitação, não houve remorso. Aquele disparo não foi apenas o resultado de uma briga por uma mulher ou por uma ofensa trivial. Foi o rito de passagem de um jovem que, em poucos meses, se tornaria um dos homens mais temidos das nações indígenas. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. O surgimento de Cherokee Bill. Para entender como Crawford Goldsby se transformou em Cherokee Bill, é preciso recuar até 8 de fevereiro de 1876, em Fort Concho, no Texas. Ele nasceu em um mundo de fardas e pólvora. Seu pai, George Goldsby, era um sargento-mor do 10º de Cavalaria, os famosos Buffalo Soldiers. George era um homem de ascendência mista, negra e branca, que servia com distinção até que as tensões e a violência da fronteira o forçaram a uma escolha impossível. Em 1878, após um confronto em San Angelo envolvendo civis brancos e soldados do regimento, George foi acusado de incitar a violência. No ano seguinte, em maio de 1879, para evitar um tribunal militar, em uma época marcada pela discriminação racial, ele desertou, desaparecendo e deixando para trás sua esposa, Ellen Beck, e seus filhos. Ellen Beck, uma Cherokee freedwoman de ascendência mista, viu-se abandonada em um Texas hostil. Em 1883, ela levou Crawford e seus irmãos para o território indígena, buscando refúgio nas terras das nações Cherokee e Creek. Na tentativa de dar um futuro ao filho, Ellen o enviou para instituições de ensino. Primeiro para uma escola em Cherokee, no Kansas, e mais tarde para a Carlisle Indian Industrial School, na Pensilvânia. O objetivo dessas escolas, como documentado na época, era a assimilação forçada, uma tentativa de apagar as raízes culturais dos jovens. Mas o sistema falhou com Crawford. Ele retornou para casa ainda na adolescência, marcado por uma disciplina rígida que nunca o aceitou completamente, mas que refinou sua determinação. Crawford Goldsby tornou-se um jovem preso entre mundos, sem pertencer plenamente aos brancos, aos negros ou aos indígenas, em uma fronteira onde a identidade frequentemente definia a sobrevivência. Após o incidente com Jake Lewis em 1894, Crawford fugiu para o território indígena. Ele sabia que os Marshals federais de Fort Smith, no Arkansas, não demorariam a enviar homens atrás dele. Foi durante essa fuga que ele se juntou a 2 foragidos, os irmãos Jim e Bill Cook. No verão de 1894, o grupo parou em um hotel e restaurante administrado por uma mulher chamada Effie Crittenden. Foi ali que a lenda ganhou seu nome. Quando perguntaram a Effie se Crawford era um dos irmãos Cook, ela respondeu que não, mas que ele era um Cherokee. Jim Cook, aparentemente em tom de brincadeira, retrucou: "Sim, e o nome dele é Cherokee Bill." A partir daquele momento, o nome Crawford Goldsby começava a desaparecer para dar lugar ao mito de Cherokee Bill. O registro histórico, especialmente nas crônicas de S.W. Harmon em Hell on the Border, 1898, detalha que o bando de Bill Cook e Cherokee Bill estava longe da imagem de justiceiros populares. Em 18 de junho de 1894, eles atacaram a estação de Correios e a loja em Nowata. Em julho,
O alvo foi o banco de Chandler. O modo de operação de Bill era marcado pela velocidade, pela ousadia e pela frieza durante os assaltos. Diferente de Jesse James ou Billy the Kid, que muitas vezes eram pintados com tons de Robin Hood pela imprensa sensacionalista, Cherokee Bill era visto por muitos moradores da região como uma figura imprevisível e extremamente perigosa. A violência escalou rapidamente. Em 17 de junho de 1894, um destacamento de marshals federais localizou o bando perto de 14 Mile Creek. O confronto que se seguiu foi intenso. Entre os homens da lei estava Sequoia Houston, um respeitado delegado Cherokee. No caos da troca de tiros, Cherokee Bill demonstrou a frieza que o definiria. Ele não apenas atirou para escapar, ele caçou. Houston foi atingido e morreu ali, tornando-se uma das vítimas mais notórias do bando. A morte de um oficial da lei em serviço mudou completamente o status de Crawford Goldsby. A partir daquele momento, ele deixava de ser um simples fugitivo para se tornar um dos principais alvos do tribunal do juiz enforcador Isaac Parker, em Fort Smith. Cherokee Bill agora estava em conflito aberto contra o governo dos Estados Unidos e também contra as próprias autoridades tribais que tentavam manter a ordem no território indígena. O pagamento relacionado à venda do Cherokee Strip, uma enorme soma de dinheiro distribuída aos cidadãos Cherokee após a cessão de suas terras, havia transformado a região em um imã para criminosos, mas também em um terreno fértil para caçadores de recompensa. Bill e a gangue Cook moviam-se como fantasmas pelas matas de Cookson Hills, usando o conhecimento da região e conexões familiares para evitar a captura. No entanto, a rede estava se fechando. Cada assalto deixava um rastro de testemunhas aterrorizadas e violência. No final de 1894, a recompensa pela captura de Cherokee Bill já estava entre as mais comentadas da região. O jovem que poucos anos antes havia passado por escolas na Pensilvânia agora cavalgava sob o luar com uma carabina Winchester na cela, sabendo que cada sombra entre as árvores poderia esconder um rifle apontado para seu peito. A tensão no território indígena era palpável. O próximo confronto dificilmente terminaria em fuga, mas em um derramamento de sangue que levaria o juiz Parker a mobilizar todos os homens disponíveis. O inverno de 1894 estava chegando, e com ele a certeza de que Cherokee Bill não sobreviveria para ver a primavera se não fizesse algo drástico. Ele parou seu cavalo no topo de uma colina, observando as luzes distantes de uma pequena cidade. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som do cão de sua arma sendo puxado para trás. Alguém estava vindo. Caçado no território indígena. Ernest Melton não era um homem da lei. Era apenas um pintor de casas que, na tarde de 8 de novembro de 1894, estava no lugar errado, na hora mais sombria do território indígena. Enquanto Cherokee Bill e seu bando saqueavam a Shufelt e Son General Store, em Lenapa, Melton cometeu o erro de olhar pela janela para ver o que causava o alvoroço. Sem dizer uma palavra, sem ser ameaçado, Bill levantou sua Winchester e disparou. A bala atravessou o vidro e atingiu Melton, que morreu no local. Este ato, documentado nas crônicas de S.W. Harman em Hell on the Border, mudou a natureza da perseguição. Até ali, Bill era visto como um fora-da-lei perigoso. Depois de Lenapa, tornou-se um dos homens mais temidos do território indígena aos olhos do público e do implacável Tribunal Federal de Fort Smith. A morte de um cidadão comum e desarmado destruiu qualquer vestígio de simpatia que o bando ainda pudesse ter entre os moradores locais. O juiz Isaac Parker já estava exausto da audácia de Cherokee Bill. A pressão sobre os marshals federais tornou-se insuportável. Homens como Heck Thomas e Bill Tilghman patrulhavam as matas,
Mas Bill era como fumaça entre as árvores de Cookson Hills. Ele conhecia cada ravina, cada caverna e, mais importante, tinha uma rede de informantes alimentada pelo medo e pelo sangue. No entanto, o inverno de 1894 foi cruel. O frio cortante das planícies começou a desgastar a resistência dos fugitivos. A gangue Cook começou a desintegrar-se sob o peso da perseguição constante, mas Cherokee Bill permanecia livre, movendo-se sozinho ou em pequenos grupos, sempre um passo à frente dos Marshalls. A captura de um homem como Cherokee Bill não viria através de uma batalha campal, mas da traição. Os Marshalls sabiam que a força bruta não seria suficiente. Era necessário usar alguém em quem Bill confiasse. Esse homem era Ike Rogers, um antigo conhecido e vizinho da família de Bill, que vivia perto de Nowata. Rogers, motivado pela recompensa de $1.300, uma fortuna para a época, e pela promessa de imunidade por pequenos delitos, aceitou atuar como isca. O plano era simples e perigoso. Rogers deveria atrair Bill para sua casa e mantê-lo lá até que os Marshalls pudessem intervir. Bill, o homem que caçava oficiais, estava prestes a se tornar a presa. Em meados de janeiro de 1895, a oportunidade surgiu. Bill estava cansado e precisava de um lugar para descansar. Rogers enviou uma mensagem convidando-o para uma visita. Para dar um ar de normalidade e segurança, Rogers envolveu um vizinho, Clint Scales, no esquema. Cherokee Bill chegou à casa de Rogers no dia 30 de janeiro. Ele estava tenso, com a mão sempre perto da arma, mas o ambiente doméstico e a presença de conhecidos pareciam ter baixado sua guarda, ainda que minimamente. Durante toda a noite, Rogers e Scales esperaram por um momento de distração. Bill, no entanto, tinha instintos apurados. Recusou-se a dormir, sentado junto à lareira com a espingarda atravessada nos joelhos, os olhos fixos na porta e nos anfitriões. A tensão dentro daquela cabana de madeira era sufocante. Rogers mais tarde diria que o olhar de Cherokee Bill parecia ler os pensamentos de um homem. Durante horas, os três homens trocaram histórias triviais, enquanto o relógio de parede marcava os segundos de uma armadilha que se recusava a se fechar. O plano original era que os Marshalls chegassem durante a noite, mas eles estavam atrasados por causa da neve e do terreno difícil. Rogers sabia que se Bill decidisse partir ao amanhecer, a oportunidade estaria perdida para sempre e possivelmente as vidas de todos ali terminariam em um desfecho fatal. Na manhã de 31 de janeiro de 1895, o destino finalmente interveio de forma mundana. Cherokee Bill inclinou-se para a frente para acender um cigarro nas brasas da lareira. Por um breve segundo, ele desviou o olhar da porta e afrouxou o controle sobre sua Winchester. Ike Rogers não hesitou. Com um movimento rápido, pegou um pedaço de madeira pesado ao lado da lareira e desferiu um golpe na parte de trás da cabeça de Bill. O jovem fora da lei caiu atordoado, mas não inconsciente. Mesmo ferido e confuso, lutou com a ferocidade de um homem encurralado. Ele tentou alcançar o revólver, mas Rogers e Clint Scales se lançaram sobre ele, imobilizando-o no chão. A luta foi curta, mas intensa. Enquanto Rogers tentava algemar Bill, o rapaz gritava ameaças, prometendo vingança contra todos os presentes. Foi necessário usar cordas e algemas de aço para conter a força de Cherokee Bill. Pouco tempo depois, os Marshalls W.C. Smith e Jim Mays chegaram à cabana. Encontraram o homem mais procurado da região amarrado no chão, com o rosto coberto de fuligem e marcas da luta, mas com os olhos ainda carregados de uma fúria que nenhuma corrente parecia capaz de conter. O transporte de Cherokee Bill para Fort Smith foi tratado quase como uma operação militar. Os oficiais temiam que o bando de Bill Cook tentasse um resgate desesperado na estrada. Durante a viagem de comboio, multidões se aglomeravam nas estações para tentar ver o Cherokee Bill.
O que encontraram não foi um gigante ou um vilão de romance, mas um rapaz de 19 anos, magro, com uma expressão de indiferença glacial que perturbava até veteranos da Guerra Civil Americana. No dia 1º de fevereiro, ele foi entregue às autoridades na prisão de Fort Smith. Ao entrar no complexo que abrigava o tribunal de Isaac Parker, Bill olhou para as vigas de madeira da forca erguida no pátio. Ele não baixou a cabeça. Sabia que o sistema jurídico que seu pai um dia tentou servir, agora o via apenas como mais um criminoso a ser eliminado. O julgamento pelo assassinato de Ernest Melton estava prestes a começar, mas Cherokee Bill ainda escondia um último trunfo sob as roupas. Um segredo que transformaria a prisão federal de Fort Smith em um cenário de violência antes que a sentença pudesse ser lida. Enquanto o carcereiro fechava a porta da cela, o som do metal contra o metal ecoou como um aviso. A captura de Bill não significava o fim do perigo. Inferno em Fort Smith. O silêncio no tribunal de Isaac Parker era tão pesado que o rangido da madeira sob os pés dos guardas soava como um trovão. No dia 26 de fevereiro de 1895, Crawford Goldsby, o Cherokee Bill, entrou naquela sala para enfrentar o destino. Ele não vestia mais as roupas de couro da pradaria. Estava limpo, mas sua postura permanecia desafiadora. Parker, um homem cuja autoridade era reforçada por uma barba espessa e um olhar que já havia enviado dezenas de homens à forca, observava o rapaz. Não houve troca de palavras gentis. O julgamento pelo assassinato de Ernest Melton foi rápido, técnico e implacável. Testemunhas da loja em Lenapá apontaram Bill como o autor do disparo e os depoimentos apresentados no tribunal pesavam fortemente contra ele. Quando o veredito de culpado foi lido, Bill não moveu um músculo. Quando Parker o condenou à morte, ele apenas sorriu, um gesto que perturbou os presentes e que jornalistas da época descreveram como um sinal de frieza incomum. No entanto, o sistema jurídico dos Estados Unidos, mesmo na fronteira, ainda oferecia brechas. Os advogados de Cherokee Bill, financiados por sua mãe, Ellen Beck, que nunca o abandonou, entraram com recursos nos tribunais superiores. Enquanto os juízes decidiam se o julgamento conduzido por Isaac Parker havia sido justo, Bill foi enviado de volta para a prisão federal de Fort Smith. Era um lugar úmido, superlotado e sufocante, onde homens eram mantidos em condições severas. Mas Bill não estava apenas esperando pela forca. Dentro da prisão, começou a construir uma rede de influência. Apesar da vigilância constante, conseguiu que Sherman Vann, um prisioneiro com status de trustee, contrabandeasse um pequeno revólver e munição para dentro de sua cela. A arma foi escondida longe dos olhos dos guardas, aguardando o momento certo para ser usada. O dia 26 de julho de 1895 começou como qualquer outro na prisão, mas o calor do verão no Arkansas tornava o ar quase irrespirável. Por volta das 7 da noite, durante a troca de turno dos guardas, o plano de fuga de Cherokee Bill entrou em ação. Lawrence Keating, um guarda veterano e respeitado, percorria o corredor das celas quando foi surpreendido por Bill, armado com o revólver contrabandeado para dentro da prisão. Keating não teve tempo de reagir. Bill disparou sem hesitar. O som do tiro ecoou pelas paredes de pedra da prisão, mergulhando o complexo em caos e pânico. Keating caiu ferido mortalmente, tornando-se uma das últimas vítimas ligadas diretamente à trajetória criminosa de Cherokee Bill. A resposta foi imediata. Outros guardas, liderados por Dick Adams, correram para o corredor e trocaram tiros com Bill em meio à escuridão e à fumaça da pólvora. Bill recuou para perto de sua cela, usando as barras de ferro como proteção. O que se seguiu foi um impasse que durou horas. A prisão foi cercada por cidadãos armados de Fort Smith, muitos exigindo justiça imediata caso Bill deixasse o prédio com vida.
Dentro do corredor, a fumaça era tão densa que os guardas mal conseguiam distinguir a posição exata do prisioneiro. Bill continuava disparando e gritando que não seria capturado vivo. O episódio abalou profundamente a confiança das autoridades na segurança da prisão federal de Fort Smith. A solução para o impasse veio de uma fonte inesperada. Henry Starr, outro famoso fora da lei de ascendência Cherokee, que estava preso na mesma ala, ofereceu-se para mediar. Starr, que mais tarde escreveria sobre aquele momento em sua biografia, sabia que se os guardas usassem dinamite ou tentassem um ataque frontal, muitos prisioneiros poderiam morrer. Ele pediu permissão aos marshals para entrar na cela de Cherokee Bill e desarmá-lo. Com a autorização da direção da prisão, Starr caminhou calmamente para o centro do conflito. O silêncio voltou ao corredor enquanto os dois homens conversavam em voz baixa na escuridão. Starr apelou à inutilidade daquela resistência e convenceu Bill de que a morte de Keating já havia selado seu destino. Inacreditavelmente, Bill cedeu. Entregou o revólver a Henry Starr, que o levou até os guardas. O confronto terminou sem mais mortes, mas o impacto político foi enorme. O incidente provou que nem mesmo as correntes de Fort Smith eram suficientes para conter Cherokee Bill. A opinião pública, já inflamada, passou a exigir uma execução imediata, ignorando qualquer recurso judicial. Parker ficou profundamente abalado com a morte de Keating. Para ele, o episódio reforçava a ideia de que atrasos na justiça podiam ter consequências fatais no Oeste. Cherokee Bill foi colocado em uma cela de isolamento, acorrentado ao chão. Seu novo julgamento, agora pelo assassinato do guarda Keating, seria praticamente uma formalidade para garantir que ele nunca mais deixasse a prisão como homem livre. Sua mãe, Ellen Beck, visitava-o com frequência, levando comida e tentando oferecer conforto, mas até ela conseguia perceber a sombra da forca se aproximando. Bill, por sua vez, parecia encarar o destino com uma calma inquietante. Lia a Bíblia, cantava e conversava com guardas e visitantes com um humor sombrio que perturbava muitos dos que cruzavam seu caminho. Os tribunais superiores acabaram rejeitando todas as tentativas de reverter a sentença. A data da execução foi marcada para 17 de março de 1896. Fort Smith preparava-se para assistir ao fim do fora da lei mais temido das nações indígenas. Pessoas de várias partes do território viajavam de comboio para acompanhar o desfecho do caso. Na cela, Bill recebeu a notícia com uma calma perturbadora. Quando lhe perguntaram se tinha algum último desejo, olhou para o carcereiro com o mesmo olhar frio que testemunhas descreviam desde os primeiros crimes e respondeu com palavras que acabariam entrando para a história do Oeste. Mas antes do amanhecer daquele dia de São Patrício, ainda existia a expectativa de um último adiamento judicial. A forca estava pronta e Fort Smith aguardava em silêncio o ato final. O último julgamento. Amanhã, de 17 de março de 1896, não parecia o dia de uma execução. Parecia uma feira de cidade. Antes do sol nascer, milhares de pessoas já se acotovelavam junto aos muros de pedra da prisão federal de Fort Smith, no Arkansas. O dia de São Patrício trouxe uma umidade densa que se agarrava às roupas dos curiosos que haviam viajado centenas de quilômetros de comboio apenas para ver o fim do fora da lei. Lá dentro, em sua cela de isolamento, Cherokee Bill recebia sua última visita. Ellen Beck, a mãe que o acompanhara desde as fardas de Fort Concho até a lama do território indígena, entregou-lhe um terno preto novo. Não houve choro audível, apenas o som seco do tecido sendo ajustado. Crawford, com apenas 20 anos, preparava-se para o ato final com uma calma que muitos guardas descreveram mais tarde como perturbadora. O relógio do tribunal de Parker marcou as 11 horas. O juiz enforcador não estava presente na execução.
Sua saúde já dava sinais de declínio, assim como o domínio absoluto que exercera sobre a justiça no território indígena. George Malledon, o carrasco oficial conhecido como o Príncipe dos Carrascos, já havia se aposentado, mas sua forca, uma estrutura capaz de executar vários condenados ao mesmo tempo, continuava ali à espera. Crawford começou a caminhada. Não foi arrastado. Caminhou com passos firmes pelo pátio, acompanhado por 2 guardas e um padre. Ao passar pelos outros prisioneiros, alguns gritaram palavras de apoio, mas Bill não desviou o olhar. Mantinha os olhos fixos à frente, na escadaria de madeira que levava ao cadafalso. Ao chegar ao topo da plataforma, a multidão do lado de fora fez silêncio absoluto. Era possível ouvir o vento balançando as cordas. Cherokee Bill parou sob a viga principal enquanto o laço era preparado. Seguindo o protocolo legal, o oficial responsável perguntou ao condenado se ele tinha algumas últimas palavras. Bill olhou para a multidão, depois para o céu cinzento, e pronunciou a frase que se tornaria sua marca mais lembrada na história do Oeste. "Eu vim aqui para morrer, não para fazer discurso." Não havia tremor na voz. Não houve pedido de perdão por Ernest Melton, pelo guarda Keating ou pelas vítimas deixadas ao longo de sua trajetória. Havia apenas a aceitação fria de que seu tempo, uma vida de violência que durou menos de 2 décadas, havia chegado ao fim. Às 2h13 da tarde, a alavanca foi acionada. O som do alçapão se abrindo foi o último ruído que Cherokee Bill ouviu. A execução ocorreu rapidamente, e o médico da prisão declarou sua morte poucos minutos depois. O corpo de Crawford Goldsby não foi deixado para exibição pública. Sua mãe, em um último ato de dignidade, reivindicou o filho e levou-o de volta ao território indígena. Ele foi enterrado no cemitério de Cherokee City, perto da terra onde um dia cavalgara ao lado do bando de Bill Cook. A morte de Cherokee Bill marcou mais do que o fim de um fora da lei. Marcou o fim de uma era. O Tribunal de Parker encerraria suas atividades poucos anos depois, e a fronteira selvagem, que permitira a ascensão de um jovem de ascendência mista armado com uma Winchester, começava a desaparecer sob o avanço do arame farpado, das ferrovias e da burocracia federal. Os registros históricos, preservados em obras como The Life and Adventures of Cherokee Bill e nos relatórios do Departamento de Justiça, retratam Bill como um dos criminosos mais perigosos do território indígena naquele período. Ele não foi um símbolo de liberdade, mas o produto de uma fronteira marcada pela violência, pela discriminação racial e pela ausência de ordem. Um ambiente que ajudou a moldar o homem que o Oeste aprenderia a temer. Ike Rogers, o homem que traiu Cherokee Bill por dinheiro, não viveu muito tempo para desfrutar da recompensa. Cerca de um ano depois, Clarence Goldsby, irmão de Bill, encontrou Rogers em uma estação de trem e o matou, encerrando uma vingança que ainda assombrava a família. A violência gerava violência, um ciclo que parecia não ter fim nas planícies. A história de Crawford Goldsby permanece nos arquivos como um aviso. Um jovem inteligente enviado para algumas das instituições educacionais mais rígidas destinadas aos indígenas na época, mas que acabou seguindo o caminho da violência ao viver entre mundos nos quais nunca se sentiu plenamente aceito. Hoje, turistas caminham pelo complexo restaurado de Fort Smith e observam a réplica da forca onde Cherokee Bill deu seu último passo. O nome dele ainda sobrevive em histórias locais e canções folclóricas, mas os fatos permanecem frios nos registros históricos. Crawford Goldsby morreu aos 20 anos, associado à morte de pelo menos 7 pessoas e a dezenas de assaltos. Foi o pesadelo de um território em transição e o reflexo de um Oeste que estava sendo civilizado à força de corda e sentença. Mas, para aqueles que conhecem sua verdadeira história, a pergunta que permanece não é apenas por que ele morreu, mas o que poderia ter acontecido se Crawford Goldsby
tivesse encontrado um propósito para sua coragem longe do cano de uma arma. O silêncio que se seguiu à sua queda foi também o som de uma fronteira desaparecendo para sempre.